Chegou o momento da nossa entrevista. Nesta segunda-feira a gente recebe o advogado Joel Coimbra, ex-procurador-geral do Estado. Doutor Joel Coimbra está com a gente para explicar algumas questões jurídicas importantes envolvendo ainda os procedimentos relacionados ao impeachment. Doutor Joel, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar novamente aqui com você para mais uma conversa a respeito deste assunto tão importante. Doutor Joel, eu acho que é importante a gente começar trazendo, e eu falei inclusive há pouco, que a presidente Dilma já está inclusive empacotando seus livros, porque os colunistas de jornais dão como certa a saída dela e, ao que parece, a presidente também não conta que isso possa ser revertido. Mas havia previsão, inclusive, me parece que nesta semana, de que a presidente pudesse falar ao Senado, ou seja, na comissão do Senado, apresentar a posição dela. A presidente abriu mão desse direito e será representada pelo advogado. Isso é um ato legal, sem nenhum tipo de constrangimento? Bom, isso aqui, o fato dela falar no Congresso é o direito dela. Isso faz parte do processo, é um ato processual imprescindível ao exercício do direito de defesa, que é o interrogatório. Então, como processo, a pessoa que é acusada, ela tem o direito de ser interrogada. O interrogatório é o momento onde o presidente, o acusado, ele faz a sua defesa, que nós chamamos de autodefesa. E a defesa técnica é feita pelo seu defensor. Eu vi o ministro Eduardo Cunha se pronunciando, dizendo que talvez ela não fosse, que designaria alguém por ela. Depende aí a estratégia que a defesa adotar. Mas seria muito importante se ela fosse, para que ela pudesse explicar pontos, a meu ver, até cruciais, como aquela questão das pedaladas, da assinatura dos decretos e tudo. Mas isso cabe a ela também comparecer ou não comparecer. Querendo ou não, talvez a presidente afastada tenha pensado no desgaste, que seja estar presente no Senado para uma conversa como essa ou para um interrogatório como essa, O desgaste, ele é uma coisa natural em todo o processo. Toda pessoa que se envolve em processo, ele sempre tem um desgaste natural que, nesse momento, é preciso aceitar. Agora, quem sabe a defesa já está vislumbrando aquela situação que você acabou de lembrar no início, uma perspectiva de não ter sucesso nessa defesa. Parece até que liderança do próprio partido da presidente já estão considerando como inviável a sua permanência no cargo. Bom, esse seria um dos últimos procedimentos antes da votação, ou seja, essa defesa, ou seja, essa fala da presidente, representada ou não por seu advogado, é um dos últimos atos antes da votação? Sim, esse é um dos últimos atos, eu diria, é o último ato da instrução do processo, da apuração probatória. Aí depois vem a fase das alegações. Primeiro, a acusação faz as alegações finais, depois a defesa faz as suas alegações finais, aí a matéria ela é colocada para que a comissão elabore o seu parecer, depois esse parecer ele é discutido na própria comissão, depois de discutido da comissão, aí vai para o Senado, onde ele é lido, ele é novamente discutido e aí colocado em votação, e aí partimos para o encerramento. Bom, a partir do momento que a presidente for definitivamente afastada, se isso de fato ocorrer, o que acontece com o presidente interino Michel Temer? Bom, ponto interessante é verificar, primeiro, quando é que ela vai ser afastada? Ela é afastada a partir do momento que é proferida a decisão onde ela é condenada. E a lei é muito clara disso. Proferida a decisão condenatória, o presidente é ipso fato afastado. Quer dizer, então, imediatamente ela é destituída e o cargo fica vago. E automaticamente o presidente Michel Temer assume agora como presidente da República. Muito bem, então, a partir do momento que é o afastamento, ele assume como presidente da República. Exatamente. Bom, eu ouvi uma discussão na semana passada
sobre a possibilidade de uma eleição indireta. Em que momento essa eleição indireta pode ocorrer? Neste caso aqui, ela não pode ocorrer. Não tem nenhuma possibilidade. Nenhuma previsão. Essa é uma interpretação que algumas pessoas colocam, mas é um equívoco. A questão da eleição direta, ela ocorre se houver a vacância dos cargos de presidente e de vice-presidente da República. Bom, ou seja, se tanto o presidente, no caso a presidente Dilma, perder o cargo, quanto em algum momento o presidente Michel Temer. Aí então ocorreria o seguinte, uma ordem de sucessão. Seria primeiro o presidente da Câmara, se ele não tivesse condições, o presidente do Senado, e se ele não tivesse condições, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Bom, se isso acontecer, nós teremos então, em 90 dias, as eleições para a escolha de um novo presidente, na forma da legislação eleitoral. Porém, se esse afastamento ocorrer quando faltarem 2 anos para encerrar o mandato do presidente ou do vice, não é? Aí a situação será um pouco diferente. Aí a eleição é feita 30 dias depois, mas dentro do próprio Congresso Nacional. Então seria uma eleição indireta no Parlamento. Então, a situação, sintetizando, é assim. Se vagarem os cargos de presidente ou vice-presidente, abre a ordem de sucessão a partir da última vaga, que seria ou o presidente da Câmara, ou o presidente do Senado, ou o presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas, na sequência, são realizadas eleições para que o povo decida quem será o presidente da República. Se essa vacância ocorrer faltando 2 anos para encerrar o mandato presidencial, aí a eleição é feita 30 dias depois, dentro do próprio Congresso Nacional. Não é o caso do que nós estamos lidando, portanto. Ok, bom, então apenas se o presidente Michel Temer também for afastado é que a gente pode ter uma eleição. Se esse afastamento, hipoteticamente falando, ocorresse esse ano, a gente poderia ter uma nova eleição direta, ou seja, com a participação dos eleitores. Se a eleição ocorrer no ano que vem, aí nós teríamos uma eleição indireta. Exatamente. Em síntese, seria mais ou menos isso. Seria isso, exatamente isso. Muito bem. Bom, eu gostaria de aproveitar a presença do senhor aqui para a gente esclarecer mais um ponto. Na semana passada, a gente teve muita polêmica, inclusive nas redes sociais, envolvendo o ex-ministro Paulo Bernardo, porque ele foi preso numa das fases da Operação Lava Jato, mas pouco depois foi liberado pelo Supremo. E justamente por ser liberado pelo Supremo, muita gente questionou essa atitude do Supremo. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho esse procedimento envolvendo o ministro Paulo Bernardo. Bom, primeiro que eu concordo plenamente com a posição do Supremo Tribunal Federal. Nós temos que analisar, e falando com muita sinceridade, o Brasil e as pessoas sensatas desse país precisam tomar cuidado com o que está acontecendo. Nós estamos encontrando exageros, muito exagero nas prisões. E eu chamo a atenção por os grandes momentos, os momentos dolorosos que viveu a sociedade. Eles foram antecedidos por movimentos de limpeza moral e que levavam o povo a aplaudir atos de força. Isso foi o prenúncio de novas ditaduras, muitas vezes cruéis e sanguinárias. A Revolução Francesa, a pós-Revolução Francesa, resultou nesses processos de limpeza que trouxe muitas dores. O próprio Hitler assumiu num momento de entusiasmo com as limpezas que ele dizia fazer. A Revolução de 64 também foi feita assim. E as revoluções religiosas também foram feitas assim. A Revolução de 64, por exemplo, ela teve o apoio decisivo da Igreja Católica, que depois ficou contra. E hoje nós estamos vendo um momento muito interessante, mas nós também temos que cuidar para que o magistrado não estabeleça uma nova ditadura. A prisão, no momento processual, a prisão sem que haja uma condenação definitiva, ela é uma prisão provisória. Nós dizemos que ela é uma prisão instrumental.
ela só pode ser realizada para cumprir certas finalidades do processo. Evitar que o acusado constranja testemunhas, evitar que ele fuja, evitar que ele atrapalhe a produção de provas, evitar que ele ameace testemunhas. Essa é a finalidade da prisão. Agora, hoje, a gente, por força de um entusiasmo que permeia essas atitudes, a gente percebe que a prisão virou um sinônimo de consequência da infração. É muito comum falar, aconteceu isso e ninguém foi preso. Calma. Às vezes até numa indagação, numa entrevista, uma autoridade está falando sobre um fato, e aí, quando haverá prisão? Então, porque foi colocado que a prisão é sempre um sinônimo de... um acontecimento natural de uma infração. Mas primeiro é preciso fazer a devida apuração. Isso acontece no Brasil e acontece em todo país civilizado. É um grande erro o que anda acontecendo por aí, dizendo porque as nossas leis frágeis, porque as nossas leis precisam ser mudadas para ficar mais... As nossas leis são rigorosíssimas. E o Brasil é um dos países que mais prende no mundo. Nós temos a 4ª população prisional do mundo, certo? E as nossas leis, as leis penais do Brasil, como as leis penais da Argentina, como as leis penais e processuais do Uruguai, dos Estados Unidos, elas estão lastreadas em tratados internacionais do que o Brasil faz parte. E muitas vezes, se nós verificarmos as nossas organizações internacionais, elas manifestam uma preocupação muito grande com o rigor no Brasil, inclusive com o abuso das prisões preventivas, das prisões provisórias. Então, isso que está acontecendo no Brasil, esse exagero de prisões, nós precisamos ficar atentos a isso. Sem tirar o mérito, sem tirar o brilho da atuação do Ministério Público, da Polícia Federal, do Poder Judiciário. Falo, por exemplo, o Sérgio Moro hoje é o espelho da nossa magistratura, mas, na verdade, ele reflete a própria magistratura. Os demais magistrados estão fazendo um grande trabalho, igual ele está fazendo, como os demais procuradores, tanto federais como estaduais, da polícia. O Brasil mudou. E mudou através da nova geração que está no seu comando. Mas é preciso que o Brasil também continue mudando no sentido de não abrir mão das suas garantias, não abrir mão da sua humanidade e não esquecer a sua identidade constitucional, que ela está fadado à democracia, o princípio fundamental do Estado brasileiro é o princípio democrático, o princípio federativo e o princípio da dignidade humana. Doutor Joel, muito obrigado pelos esclarecimentos, sempre muito bem-vindo por aqui. Muito obrigado, é um prazer novamente estar aqui. Doutor Joel Coimbra foi nosso convidado. No próximo bloco a gente volta com outras informações, inclusive com a coluna do Direito do Consumidor.